Está aqui comigo meu querido irmão e amigo Eleazar Oliveira, grande homem de Deus abençoado, tudo bem? Bem-vindo. Eleazar é um querido cristão comprometido com a presença, a graça e o poder de Deus na sua vida. Eleazar, eu tenho visto você aqui na Sara, recentemente te conheci muito tempo atrás, já tivemos algumas boas parcerias na obra de Deus, até pelo trabalho que você faz ainda lá no sertão do Brasil, né, furando poços para pessoas carentes, lá, como empresário, né, como cristão. Mas vamos voltar lá atrás na sua vida. Como é que foi sua conversão? Você era católica, espírita, evangélica? Como é que foi? Você já nasceu num lar evangélico? Conta pra gente. Bispo, eu tive o prazer de nascer no lar evangélico. Eu tive o prazer de sempre conhecer a Cristo. Era músico. Ah, é? Você era música? Tocava, estudei na escola de música por vários anos. Que instrumento você tocava? Tocava clarineta. É mesmo? Na orquestra da igreja. Parabéns, esse é um grande instrumento. Ser músico é um grande dom de Deus, parabéns, hein? Então a gente percebe que nós fomos escolhidos por Deus, né? Para fazer alguma coisa para Ele. E você se desviou ou não? Nunca se desviou? Não, nunca me desviei. Sempre no caminho de Deus? Sempre tive o prazer de estar sempre junto de Deus. Sempre conhecendo a Deus e sempre fazendo com que Deus pudesse completar a minha vida, preencher sempre o espaço de dentro, né? Que sempre a gente precisa estar mais perto de Deus, porque existem muitas novidades no caminhar com Cristo. E você, como um filho de um lar evangélico, nunca sentiu curiosidade sobre como é uma maconha, como é que é beber, ir para uma festa, um baile? Ou você de vez em quando dava escapadinha e voltava, falando assim, em amor, em confiança? Só tem irmãos nos ouvindo e tem muita gente que inspira a sua vida em nós. Você conseguiu manter-se firme? Consegui manter firme, consegui sempre ter a minha vida pautada na palavra de Deus, sempre com equilíbrio, sempre buscando o que fosse melhor para mim, sempre em Deus. E o que você entende que leva essa moçada muitas vezes a sair da igreja? Menino nasceu na igreja, pai bom, mãe maravilhosa, servos de Deus, e de repente vai para o mundo, vai beber, não conheço o mundo, quero conhecer. Isso é reflexo de quê? Como que um pai pode ajudar seu filho a não ir para o mundo, na sua perspectiva? Bispo, eu sou pai de 3 crianças. Que idades? 20 anos, 18 anos e 15 anos. E o que eu percebo é que as pessoas precisam ensinar as crianças. Nós vemos que o futuro do Brasil, o futuro das nações está plantado nas crianças. Então, um pai que conhece a Cristo e transfere todo o seu conhecimento da Bíblia para os seus filhos, tem um futuro garantido, porque eu fui criado assim e passei esses ensinamentos para meus filhos. Agora, isso não pode ser na força, tem que ser com carinho. Eu vejo que você é muito amigo dos seus filhos, você abraça, você anda junto, eu vejo vocês são mais amigos do que quase como que pai. E nem sempre é assim. Conheço pais que já falam para o filho de uma maneira muito rude, xinga, né, ou é distante, nem conversa, não dá um bom dia, não beija, não dá um abraço. E quer dizer, então cria aí no filho uma mágoa, uma distância emocional. Quando o pai quer ensinar, ele não vai conseguir, porque ele não tem a amizade do filho. O amigo dele é o bêbado lá de fora, é o traficante, o amigo dele é a turma. Como é que é? Como é que você entende? Você viu isso também em algumas famílias, infelizmente, ou só eu? Eu vejo o seguinte, o maior amigo do seu filho é o seu pai, é a sua mãe. Então nós temos que aprender, porque a Bíblia diz o seguinte, o que eu aprendi? É que os nossos filhos são como uma flecha. E você coloca no arco e aonde você direcionar, eles vão. O alvo é o pai que direciona quando está dentro da palavra. Então, o que eu penso é que os pais têm que ser bastante amigos dos filhos e fazer as coisas para Deus com prazer, com alegria, com liberdade. Nós temos que encontrar isso. E foi o que nós estamos encontrando aqui na igreja, na Sara. Pois é, eu quero entender um pouquinho sobre isso. Então, você cresceu no lar evangélico, graças a Deus nunca se desviou, né, buscou a Deus, e depois você se construiu sua família, não foi? E agora, recentemente, você tem estado aqui. E você passou por um período de dor muito grande. Conta para quem está nos acompanhando, não é, pelas rádios, pela TV, você passou um momento de muito sofrimento, até pela perda da sua esposa. Como é que foi seu casamento? Fale pra gente, Eleazar.
Bispo, eu tinha 18 anos quando conheci minha esposa. Nós éramos crianças, ela tinha 16 anos. Mas antes ela já orava, ela pedia a Deus por ela ter tido um lar desfeito, que hoje a gente vê pelas estatísticas, está tão normal, os lares se desfazendo, as pessoas não procurando preencher o vazio com Deus. E pautar o equilíbrio na palavra. E com 18 anos eu me casei, vivemos uma vida e um casamento em excelência. Foi uma coisa inexplicável. E tiveram 3 filhos? Tivemos 3 filhos, Keidson, Kennedy, o Caleb. E vivemos uma vida que não poderíamos comparar a nenhuma outra. Sempre dentro da palavra, sempre fazendo aquilo que tínhamos maior prazer, que era nos dispor para Deus. E vivemos tudo que um casal pudesse viver de bom. Você me contou, né? E eu acredito que vocês não tinham nem conflitos, nem briga, desentendimento. Praticamente isso nunca existiu no seu casamento, né? Nunca tivemos conflitos. Vivemos uma vida assim que não tem como explicar. E passamos por dificuldades, como é normal, passando dificuldades. Mas nós tínhamos assim uma meta, nós tínhamos uma direção que era buscar sempre as coisas em Deus, sempre na palavra, para que nós pudéssemos viver aquilo que tínhamos projetado para nós. Os nossos sonhos tinham que ser realizados. E nós começamos a buscar isso, começamos a entender qual era a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas tivemos muitas surpresas mesmo. Muitas surpresas na vida. Nós tivemos muitas condições, mas pudemos superar todas. Mas como o senhor disse, a maior preocupação que tive na vida foi quando houve esse evento com a minha esposa. Pois é, você veio para a nossa terra, você não era daqui e você veio nesse momento de muita dor que você está passando. O que te trouxe? O que você pode partilhar comigo, com os amigos? Né? Até esse depoimento foi algo que nasceu no seu próprio coração, você que sente desejo. Deixa eu falar para o povo de Deus, né? Conta pra gente, como é que foi isso? Bispo, eu consegui me integrar dentro da Sara porque eu precisava de me superar as dificuldades que estava passando e começar a entender a força do diabo contra a vida das pessoas que estão perto de Deus. Então a gente percebe que há uma retaliação do inferno contra as nossas vidas em todo o aspecto. Quando a gente está dentro da vontade de Deus, a gente percebe, não, estou protegido, nada me acontece. Mas a gente tem que saber entender, é o que eu estou sabendo entender aqui dentro da Sara, a força que o diabo tem contra as nossas vidas. E nem sempre nós estamos preparados para encarar isso. É que às vezes a gente entra em batalhas, em guerras, que nem sempre nós estamos preparados para aquele tipo de guerra, né? Eu lembro que Josias, o rei mais santo, que a Bíblia já pode relatar, mais do que Davi, porque a Bíblia diz que nem Davi foi santo como Josias. E Josias foi numa guerra errada. Eu preguei uma série de mensagens com o título Não lute a batalha errada. Não lute a batalha errada, porque a batalha errada é aquela batalha que nem sempre Deus tem a mão sobre você. E aí Josias ficou sozinho e Faraó Neco falou para ele, não vem para a guerra, porque eu não tenho nada contra você, eu não preciso de lutar contra você. E ele diz, não, mas eu vou. E ele não sabia que Deus não estava naquela direção, ele errou. Ele não devia ter ido na guerra, porque Deus estava fazendo juízo de uma nação contra a nação, ele não tinha que entrar naquilo, não era a guerra dele. Muitas vezes as pessoas vão para uma batalha que não são as suas, e aí a retaliação vem, porque não tem a cobertura, a proteção, e infelizmente as dores e as feridas aparecem. E no seu caso, como é que foi? Bispo, há 2 anos atrás, quando nós nos dispusemos a trabalhar para Deus, e como voluntários, falamos, não, vamos fazer alguma coisa para Deus. Então, no mês de janeiro de 2009, nós começamos a fazer uma obra social muito grande no Piauí. E nos deparamos com as forças contrárias contra as nossas vidas. No mês de janeiro, meu filho teve um acidente, onde o carro encapotou 8 vezes, ele foi projetado para fora
e Deus teve assim compaixão da vida dele e não houve nada, ele se recuperou e nós superamos. Quando foi no mês de junho do mesmo ano, em uma dessas viagens que estávamos voltando do Piauí, o carro que eu estava dirigindo bateu na traseira de um caminhão e foi uma experiência muito forte, aonde eu pude experimentar a morte, aonde eu fiquei por um tempo desacordado, eu fui desconectado aqui desse mundo e eu tive uma experiência muito forte, muito grande com Deus. E aquilo que o diabo tinha programado para nos matar naquele momento, Deus colocou as mãos, Deus fez com que pudéssemos superar aquilo e ficamos mais fortes. Você se machucou muito nesse acidente. Você foi a pessoa mais atingida. Foi quando eu te conheci, né? Foi. Você estava com a perna quebrada, Isso. não foi isso? Você ficou imobilizado 6 meses, parece? É isso? O acidente foi muito sério. Eu tive clavícula quebrada, fêmur, fratura exposta de fêmur, de joelho, de tornozelo, de muita coisa. E ali parece que minha vida tinha acabado. Foi 6 meses no interior, fiquei preso nas ferragens do veículo por 1h30, até que pudesse chegar socorro, até que pudesse chegar o corpo de bombeiros. E para mim foi uma experiência horrível, ficar 6 meses sem poder fazer nada. Em recuperação. Em recuperação. Isso foi 2009? 2009. Julho? Junho de 2009. Junho de 2009. Isso. E continuamos. A gente aprendeu dentro da palavra que aquilo que não te mata te deixa mais forte. Quando o diabo coloca um ponto final na tua vida, aí Deus vai lá e coloca uma vírgula. Você ainda continua andando, continua fazendo alguma coisa e continua vivendo dentro do propósito de Deus. E quando foi nesse ano de 2011, no dia 11 de março, foi a pior investida que tivemos do inferno contra as nossas vidas. Foi numa sexta-feira, quando a minha esposa ia sair comigo para Goiânia, e de repente ela falou, não, você vai, que eu vou fazer uma outra coisa com meu filho Kennedy. E ela saiu com o filho Kennedy, 11 horas ela me ligou, mas quando foi 12h15, eu recebi o pior telefone, a pior mensagem que eu pudesse receber em toda a minha vida. Foi quando alguém me ligou e falou o seguinte, eu conheço o seu carro e o seu filho, e aconteceu um acidente muito trágico, morreu a sua esposa e morreu o seu filho. Você recebeu um telefonema telefone, a pessoa nem se identificou. Nem se identificou. Você estava onde? Eu estava em Goiânia. Você atendeu o telefone e a pessoa falou que ela falou o seu nome? Falou meu nome, foi a pior mensagem que eu recebi em toda a minha vida. Você achou que era um trote, você nem acreditou? Nem acreditei, falei, só pode ser um trote. E daí 5 minutos eu vi que eu perdi o chão, perdi tudo, o telefone começou a continuar as ligações e eu pensava que se fosse verdade, a minha vida tinha acabado. A minha vida não teria mais sentido, porque eu teria perdido o que eu tinha de melhor, que era a minha esposa. 22 anos de um matrimônio em excelência, nunca discutimos, bispo, nunca brigamos, sabe quando alguém nasce um para o outro e vivemos na plenitude de tudo, do amor, de tudo que pudéssemos viver e que Deus nos concedia. E quando eu desloquei de Goiânia... Aí você fez o quê? Você pegou o carro e foi para o local? Fui para o local. Onde foi? Foi próximo a Cocalzinho. Chorando? Você estava chorando? Eu estava em desespero. Porque aí você recebeu outro telefonema confirmando ou não? Confirmando. Como é que foi? Confirmando. Alguém de novo ligou? Alguém ligou dizendo que eu não pudesse ir para o local, que eu tinha que ir para o hospital, porque eu não poderia ver a cena que eu ia ter que encarar. E o que você fez? E eu tive que arrumar alguém para dirigir o veículo, porque eu não conseguia, eu estava em desespero, estava assim horrível. E quando eu cheguei no local, depois de 2 horas, eu pude contemplar a pior cena que um ser humano pode ver. Você ainda conseguiu chegar no local do acidente? Vindo de Goiânia, você conseguiu chegar? Consegui chegar antes do IML. E até hoje eu não acredito que estou vivendo isso. Quando eu cheguei até o local, eu pude ver a minha esposa dentre as ferragens e não pôde ser socorrida. O meu filho foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros através de aeronave
e foi para o hospital de base. Ficou 8 dias em coma, com traumatismo. E voltando um pouco no local do acidente, quando eu percebi que ela estava de olho aberto, bispo, ela estava aquela cena linda, aquela mulher maravilhosa que ainda era, e eu tentei pegá-la, tentei fazer com que pudesse voltar à vida, que aquilo era um pesadelo, que aquilo não poderia ser verdade na minha vida. E o pessoal da segurança me tirou de lá e foi assim a pior cena, bispo, que eu pude, sabe, viver na minha vida. E dali para frente, o que eu imaginava, a minha vida acabou. Acabou a vida, acabou o projeto. Isso aconteceu dia 11 de março? 11 de março. Hoje tem 80 dias, bispo. Okay. Hoje tem 80 dias. E daí o ML chegou, eu pude ver recolhendo, sabe, uma princesa, uma flor, algo que Deus me deu e que eu pude conviver com ela durante 22 anos em uma plena harmonia. Saí de lá, fui para o hospital e meu filho ficou desacordado durante 8 dias e os médicos falaram, não tem como a gente fazer nada. Pode que ele volte e pode que ele nunca volte. Ele está oxigenado e a gente vai permanecer com ele por ser uma criança. E durante esses 8 dias que eu fiquei no hospital, foi uma luta, foi um desespero, muita coisa passou pela minha cabeça. Não sabia que rumo tomar. Até cheguei a pensar num momento como se prega o islamismo, como se prega, né, aqueles homens bomba, aquele negócio todo. Eu falei, poxa, se eu pudesse fazer alguma coisa, eu faria. Eu caí em desespero, bispo. Em desespero. Perder uma esposa, perder um filho, assim, sem explicação, foi muito difícil, muito complicado. Isso foi numa sexta-feira. No sábado fizemos o sepultamento da minha esposa. Foi muito difícil. Eu sinto que ela já estava preparada, bispo, porque ela tinha comentado comigo uma semana antes. Pois é, antes de você falar isso, eu quero chamar a atenção de todo o pessoal que está conosco, quem está nos ouvindo, nos escutando, quem está nos seguindo. O Eliezer vai contar agora o que ele entende, por quê? A pergunta é por quê? Como é que perdemos uma mulher santa de Deus, uma esposa, uma mãe maravilhosa, um casal ajustadíssimo, aliás, uma exceção no mundo de hoje, que faz a obra de Deus, cristãos, crentes, debaixo da comunhão, sem brecha, né? Uma vida ali andando com Deus. Como é que você explica isso? O Eliezer vai continuar compartilhando. Talvez você, amigo, amiga, tenha perdido também seu marido. Talvez você perdeu o filho. Talvez você tenha perdido pessoas que você ama e você está até hoje paralisado. Você está até hoje traumatizado e você não conseguiu tocar a vida para frente. Hoje Deus vai falar com você. Deus trouxe o Eliezer aqui para trazer uma mensagem a você, para que você receba uma palavra de fé, para que você receba uma palavra de ânimo, para que você entenda os caminhos do Senhor. Fique conosco, eu vou chamar o intervalo. Fique aí, eu quero nesse momento orar por você, orar pelo Eliezer antes de chamar o intervalo, pedir a bênção, o poder de Deus na sua vida, pedir que o Senhor te guarde, te coloque a mão poderosa. Fique conosco, amém? Ore comigo, põe a mão no seu coração, vamos orar com o Eliezer. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos força a cada vida que perdeu alguém extremamente importante. Cada vida que está paralisada pela dor, pelo sofrimento. As mães que perderam os filhos, os pais que perderam os filhos, as mulheres que perderam os maridos que perderam as esposas. Meu Deus, meu Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tu és o Deus capaz de explicar aquilo que não podemos entender com os olhos humanos. Com o entendimento do homem não conseguimos entender. Mas quando olhamos sobre o prisma da eternidade, todas as coisas ficam claras. Pai, eu te peço que o Senhor dê força a esta mulher, a esta mãe, a este pai, a este homem. Peço que o Espírito Santo ministra nesse instante. Em nome de Jesus. Amém.
Amém. Deus te abençoe. Fique conosco agora mesmo. Eu volto, o Eliezer vai contar a segunda parte da sua história. Pois é, estamos falando aqui com o nosso querido Eliezer e ele vai continuar contando a experiência dolorosa, triste que ele passou, mas encontrou-se também com um Deus de novo começo, de um Deus que lhe dá força para seguir à frente. Um Deus que levanta sua fé, levanta seu coração, a ele e os seus filhos e ajudam a continuar na caminhada. Vai ligando você agora, pega o telefone 0 operadora 61 30 35 9191, ligue para os parceiros de Deus, faça seu voto, renove sua aliança, cumpra a aliança que você fez para que nós possamos pregar a palavra do nosso Deus, anunciar o Evangelho de Jesus, resgatar as vidas que estão sofrendo, que estão padecendo. Você pode nos ajudar, você não pode ir, você não pode fazer, nós fazemos e estamos fazendo e faremos mais se você nos ajudar. Você vai na obra ajudando a gente, você faz a obra ajudando a gente. Permita que a gente abra mais rádio, mais TVs, mais igrejas, mais creches. É assim que o Evangelho é pregado. Amém? Eliezer, e aí, você estava ali, parou o seu depoimento, você estava ali perto do carro, como você diz, vendo a sua flor, sua princesa, sendo levada pelo IML, nunca imaginou que viveria isso, ainda mais numa sexta-feira, que você estava quase com ela em Goiânia, na última hora ela decide ir para uma outra viagem com o filho, e ali tem todo esse drama, né, um acidente inexplicável. E ela falece e vai embora. O seu filho veio para o hospital. O que aconteceu com o Eliezer? A partir daquele ponto. Bispo, eu pude perceber o quanto vale você viver na intensidade e na fidelidade com Deus. Porque não basta você viver com Deus, você tem que ter uma intensidade, uma fidelidade. E ali eu vi que ficou um vazio quase completo na minha vida. Um vazio enorme. Eu fiquei sem norte, eu fiquei sem o chão, eu fiquei perdido. E passou vários momentos ruins na minha cabeça. O que eu vou fazer? Do cemitério eu já estava meio que sem força. Para onde eu vou? Depois do sepultamento, vou para minha casa. Quando eu chego em casa, ela foi a última a sair de casa, estava o cheiro dela dentro de casa. E eu fiquei com o corpo todo estremecendo. Foi muito doído e aquele vazio aumentando, o desespero aumentando. Durante 15 dias eu perdi 9 quilos de angústia, de desespero, não conseguia me alimentar, não conseguia dormir. Agora que está um pouco melhorando. E dali Deus foi começando a falar comigo em uma nova vida, em um novo projeto. E Deus falava, quanto maior o espaço aberto, mais eu vou preencher. Porque nós fomos criados para ser preenchido por Deus. E daí, cheguei em casa, não consegui ficar em casa do jeito que eu estava, já tinha 2 dias sem poder tomar banho, perdi o gosto, perdi tudo. Voltei para o hospital de base. E chegava no hospital de base naquela expectativa de ver algum sinal de vida do meu filho e nada. Conversava com os médicos falavam, não podemos dar previsão, porque se fosse em outro órgão do corpo, a gente interfere, mas no cérebro não. O médico ainda falou para mim assim, no cérebro, só Deus. Só Deus invade o cérebro, só Deus pode fazer um milagre. E quando passou-se 8 dias, ele sem se alimentar, só no soro e sem dar sinal de vida, no 8º dia, ele se mexeu. Pela manhã, era 11 horas da manhã, ele começou a se mexer, muito agitado, os médicos amarraram ele. E quando foi 10 horas da noite, os médicos, o hospital de base, horrível, eu tentei removê-lo para outro hospital, nem outro hospital o aceitaria e nem eles liberariam, porque estava numa condição muito delicada. E eu ficando ali no hospital, tinha 13 pessoas no polo traumatizado e as 13 pessoas morreram. Toda hora estendia um lençol em cima de uma pessoa e levava, estendia outra e levava. E lá no polo traumatizado, na UTI, Deus fez eu contemplar uma imagem, uma cena, que chegou uma mulher que teve uma AVC hemorrágica e veio de helicóptero e estava lá
e os médicos falaram, ó, não tem como fazer cirurgia nessa mulher. E de repente chega o marido dela, bispo. O marido dela em desespero, estava eu, e porque não podia ficar ninguém nesse local. E eu estava lá rapidinho, e o marido dela falou assim, meu Deus, o que eu faço? Eu tinha discutido com ela, eu tinha brigado com ela, a gente estava num pé de guerra, e eu não dormi em casa essa noite. E ele desespero, querendo pedir perdão. E eu peguei e falei para ele, ó, mesmo que ela não escute, mesmo que ela não entenda, que ela já está morta, o médico disse que não tem como, vai até a ela, no ouvido dela e fala o que você está me falando, vai lá e lava a sua alma. E eu trouxe isso para a minha vida e quero levar para a vida de vocês, é que a gente não sabe quando é o último momento da nossa vida. A gente tem que ficar atento em viver os nossos momentos como se fosse o último momento. A gente não tem como prever que você vai poder se reconciliar com seu marido amanhã, com a sua esposa amanhã, com seus filhos. Então, a minha mensagem para você é que você ame. Ame a tua esposa, ame o teu filho, ame a tua mulher, ame como se fosse a última vez, porque esse foi o exemplo de vida que eu tive. É isso aí. Palavra, recado de Deus para você. Palavra do Senhor para você, marido, para você, pai, para você, mãe, para você, mulher, para você que está ouvindo e assistindo esse depoimento. Depoimento sobrenatural. E depois do seu filho, o que aconteceu? Saiu? O médico liberou porque ele poderia pegar pneumonia, porque a parte do cérebro foi afetada era onde dava a imunização para o corpo, a imunidade. Mandou para casa, levei para casa, e daí os médicos falaram assim... No mesmo dia ou no outro? No mesmo dia. O médico falou, ó, vamos tirar daqui porque pode ocasionar problema pior de infecção. E ele já estava falando? Não. O médico falou, ó, ele não vai falar, ele não vai escutar, vai ter problema em temperamento, em movimento... Falou tudo de ruim, bispo. Mas tem que tirar ele daqui. Levei para casa, colocamos tela na janela, porque pelo que o médico falou, ele ia sair como um doido. E como é apartamento, coloquei tela e tal, e nós começamos sempre a orar. E ele estava muito agitado e ainda ficou mais 20 dias sem ter controle ou reação nenhuma, mais 20 dias. E Deus foi fazendo um milagre. Eu me lembro de que uma noite... Ele mesmo, eu e ele de joelho, orando a Deus, ele falou assim, papai, pode me ungir, porque eu creio que Deus vai me sarar, Deus vai me curar. E ele voltou à consciência quando? Com 28 dias. E voltou à consciência. E passou a andar? Ele aí começou a andar muito devagar, aí entrou em sessão de fisioterapia. Aí já começou a orar contigo já junto? Começou a orar, mas ainda meio que... sem noção. Embolava. Até hoje ele está fazendo sessão de fonoaudiólogo. Isso. Fonoaudiólogo. Para poder voltar ao normal. Mas os médicos falaram que não tinha previsão nenhuma para ele. E hoje está normal? Hoje está normal, vai retornar à faculdade agora no segundo semestre. Anda. Está uma bênção, já está aqui na Sara, participamos dos cultos de conexão, que foi uma bênção na nossa vida, podemos nos conectar com as pessoas, estamos na célula, nos colocamos à disposição para ser parceiros de Deus, para poder fazer com que as coisas se multipliquem para o reino, porque para isso nós fomos chamados. Amém. Você está ouvindo e assistindo o depoimento do nosso querido Eleazar, como Deus trouxe a ele uma experiência de dor, de muita dor, mas que o levou a ver a vida numa nova dimensão, numa nova perspectiva e num novo projeto. Eleazar, e agora? Como é que você vai viver a vida? Qual é a sua expectativa do futuro? A obra de Deus, sua vida, que lições você poderia dizer que você já recebeu até agora? Eu sei que Deus ainda vai começar a falar contigo daqui para frente, mas já tem algumas coisas que eu tenho certeza que o Senhor te explicou, te disse. E que recado foi esse? Primeira posição que nós temos que ter, desespero não leva a nada. Segundo, sem Deus você não consegue sair da crise, sair do problema, sair das dificuldades. Então com isso, com essas dificuldades, a gente percebe que nós temos que nos firmar mais em Deus, abrir o nosso espaço vazio diante da perda que tivemos, para que Deus possa preencher. E saber que Deus está presente em nossas vidas, que Deus tem o controle de tudo. Eu sabia isso, bispo, na teoria, de ouvir falar. Hoje
eu sei que estou na prática e eu contemplo Deus na minha vida. E mantenho no equilíbrio da palavra e saber que daqui para frente a minha vida está mais uma vez nas mãos de Deus. Aonde Ele mandar, por onde Ele quiser, seremos guiados por Ele. Numa hora dessa que a gente vê o quanto nós dependemos de Deus, como a nossa vida realmente está na mão do Pai. Ele é o teu Deus, Ele te dá vida, Ele te dá fôlego. Cada manhã você se levanta e você pode viver e existir pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Você precisa ter essa dimensão e viver essa vida com a maior responsabilidade, entendendo que isso pode acabar, pode chegar o tempo e Deus te recolher e pronto. A gente tem que ir em paz, viver na perfeita vontade de Deus, sabendo que estamos cumprindo a missão e o chamado que Ele nos deu. Amém? Deus abençoe a tua vida, você pai, você mãe, você jovem, você que está sofrendo, sentindo golpes da vida, dores de ter perdido pessoas que você tanto amou, tanto ajudou. E às vezes até sem compreender o porquê. Pois é, Deus pode falar, te orientar, te dar um futuro e uma esperança. Bom, Eleazar, deixa o convite para as pessoas participarem no culto de conexão, participarem conosco, né, e essas pessoas que estão sofrendo, alguns estão nos hospitais, outros estão recuperando dos golpes, dos traumas, de terem perdido as pessoas que amavam. Deixa uma palavra de fé e um convite para eles estarem conosco. A minha palavra é que se você estiver vivendo esses momentos de dificuldades, você precisa ser sarado. Você precisa ser completado por Deus. E só Deus pode fazer isso na sua vida. Então venha participar conosco, venha se conectar com Deus, venha estar diante de um Deus que pode mudar a sua vida, que pode ter o controle da sua vida, possa completar a sua vida e que você possa seguir um caminho com Ele, com Deus, porque Deus, Ele é a esperança que nos motiva a viver acima da dor. Uma palavra para você, palavra de Deus, pegue, você é nosso convidado, hoje à noite, super culto aqui comigo, mais uma chave na sua mão de fé, de milagres, mais uma chave sobrenatural, venha, traga a sua família, você que está chorando, sofrendo, você que está padecendo, Deus tem um recado para te dar, Deus tem ânimo e força para você conseguir prosseguir na sua vida. Você é meu convidado especial. Quinta-feira nós temos o culto de conexão e amanhã as células em quase todo o Distrito Federal, tá bom? Então vocês são nossos convidados. Todos os dias, 6h30 da manhã, meio-dia, 20 e 22 horas. Você é nosso convidado para estar conosco aqui na Embaixada Sara Nossa Terra. Pega o telefone, seja um parceiro de Deus, ajude-nos a fazer a obra, fazer mais, ajude-nos a cumprir o chamado que o Senhor nos deu. A vida é efêmera, a vida é uma fumacinha que acaba, que passa, é uma nuvem, né? Ela é como uma neblina que se esvai, mas precisamos focar na missão e no chamado que esse Deus nos deu. Deus maravilhoso que deu o seu Filho para morrer por nós. Pega o seu telefone, renove seu parceiro, quite seu parceiro, cumpra seu compromisso, colocando seu cartão de crédito ou pagando no boleto bancário ou na igreja Sara Nossa Terra. Deus tem um milagre de bênção para você. Amém? Vamos chamar no intervalo? Chamar mais uma música e aí a gente volta. Nós vamos de música agora, nós vamos de Clamor Brasil. Eu e a Aldacélia cantando Preciso Voltar. Preciso voltar. Bom? Deus quer falar com você. Vamos ao intervalo, vamos ao Clamor Brasil. Eu já volto no momento do altar. Vai ligando, vai fazendo contato para que poder, a bênção, a graça de Deus esteja na tua vida. Vamos lá.